No episódio de hoje, vamos falar sobre a inteligência artificial atuando na descoberta de novos medicamentos, um assunto que tem ganhado destaque nos últimos anos. Através da inteligência artificial, é possível acelerar o processo de descoberta de novas drogas, reduzindo o tempo e custo envolvidos na pesquisa. Para iniciar, vamos explorar algumas fontes de informação sobre o assunto. Uma delas é o site da revista Nature, que publicou um artigo sobre como a inteligência artificial está mudando a descoberta de medicamentos. Outra fonte é o site do MIT Technology Review, que tem vários artigos interessantes sobre o uso da inteligência artificial na área de saúde. 3 projetos de inteligência artificial relacionados à descoberta de medicamentos se destacam hoje no mundo. O primeiro é o projeto da empresa Insilico Medicine, que usa inteligência artificial para projetar moléculas que possam ser usadas como medicamentos. O segundo projeto é da empresa AtomVis, que usa inteligência artificial para fazer simulações e encontrar moléculas que possam se ligar a proteínas específicas. Por fim, temos o projeto da Benevolent AI, que usa inteligência artificial para analisar grandes quantidades de dados e identificar novos alvos terapêuticos. O projeto da empresa Insilico Medicine é um exemplo de como a inteligência artificial pode ser usada na descoberta de novos medicamentos. Fundada em 2014, a empresa tem como objetivo acelerar a descoberta de drogas através da análise de grandes quantidades de dados com o uso de algoritmos de aprendizado de máquina. Uma das principais abordagens da Insilico Medicine é a criação de moléculas virtuais, que são projetadas com base em critérios específicos, como a capacidade de se ligar a proteínas-alvo. Essas moléculas virtuais são criadas a partir de uma biblioteca de moléculas existentes, que são combinadas de diferentes maneiras usando algoritmos de aprendizado de máquina. Uma vez criadas as moléculas virtuais, a Insilico Medicine as submete a simulações para avaliar sua viabilidade como candidatas a medicamentos. Essas simulações são feitas usando técnicas como docking molecular e dinâmica molecular, que permitem avaliar a capacidade das moléculas de se ligar a proteínas específicas e sua estabilidade em diferentes condições. Além disso, a Insilico Medicine também usa inteligência artificial para analisar grandes quantidades de dados de expressão gênica e proteômica, com o objetivo de identificar novos alvos terapêuticos e entender melhor os mecanismos envolvidos em diferentes doenças. Essa análise de dados é feita usando algoritmos de aprendizado profundo, que permitem identificar padrões e correlações que seriam difíceis de detectar com métodos convencionais. Entre os projetos mais recentes da Insilico Medicine está o desenvolvimento de uma plataforma chamada Gentru, que usa inteligência artificial para projetar novas moléculas de RNA para tratamento de doenças como a fibrose cística. A empresa também está trabalhando em parceria com outras empresas e instituições de pesquisa para aplicar sua tecnologia em áreas como oncologia e neurociência. Em resumo, o projeto da Insilico Medicine é um exemplo de como a inteligência artificial pode ser usada para acelerar a descoberta de novos medicamentos, permitindo a criação de moléculas virtuais e a análise de grandes quantidades de dados de maneira eficiente e precisa. A AtomVis é outra empresa que tem como foco a aplicação de inteligência artificial na descoberta de novos medicamentos. Fundada em 2012, a empresa usa algoritmos de aprendizado de máquina para fazer simulações de como as moléculas interagem com proteínas-alvo, com o objetivo de encontrar novas moléculas que possam ser usadas como medicamentos. O principal produto da AtomVis é o AtomNet, uma plataforma de inteligência artificial que usa redes neurais convolucionais para fazer simulações de docking molecular. Esse método permite avaliar a capacidade de uma molécula se ligar a uma proteína específica e identificar a conformação ideal da molécula para essa ligação. O AtomNet é treinado usando um grande conjunto de dados de estruturas de proteínas e moléculas, permitindo que ele aprenda a reconhecer padrões de interação e a fazer previsões precisas sobre como diferentes moléculas vão se comportar em diferentes situações. A AtomVis usa essa plataforma para fazer parcerias com empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa, com o objetivo de identificar novas moléculas que possam ser usadas como medicamentos para uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças infecciosas e doenças neurodegenerativas. Um exemplo de sucesso da AtomVis é o desenvolvimento de um composto para tratamento da ebola em parceria com a Universidade de Toronto. Usando o AtomNet, a empresa identificou um composto que se liga a uma proteína específica do vírus ebola, impedindo sua replicação e propagação. Esse composto foi então testado em modelos animais, com resultados promissores. Em resumo,
o projeto da Atomvise é um exemplo de como a inteligência artificial pode ser usada para acelerar a descoberta de novos medicamentos, permitindo a identificação de moléculas com potencial terapêutico de maneira mais rápida e eficiente do que métodos convencionais. A Benevolent AI é outra empresa líder na aplicação de inteligência artificial na descoberta de novos medicamentos. A empresa foi fundada em 2013 e tem sede em Londres, Reino Unido. A empresa usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados e identificar novos alvos terapêuticos para uma variedade de doenças. O principal produto da Benevolent AI é a plataforma Benevolent AI Knowledge Graph, que é uma grande base de dados de informações biológicas e médicas. A plataforma usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar e organizar esses dados em uma estrutura que pode ser facilmente consultada e usada para fazer descobertas na área de biotecnologia e medicina. Uma das principais aplicações da plataforma é a identificação de novos alvos terapêuticos. Usando a plataforma, a Benevolent AI pode analisar grandes quantidades de dados genômicos e proteômicos e identificar genes e proteínas que estão envolvidos em doenças específicas. A partir dessas informações, a empresa pode desenvolver novos medicamentos que visam esses alvos terapêuticos. A Benevolent AI tem parcerias com várias empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa, incluindo a AstraZeneca e a Novartis, para desenvolver novos medicamentos. A empresa também está desenvolvendo suas próprias drogas, incluindo um tratamento para a esclerose lateral amiotrófica, ELA, uma doença neurodegenerativa sem cura. Um exemplo de sucesso da Benevolent AI é a identificação de um novo alvo terapêutico para a doença de Parkinson. Usando a plataforma Benevolent AI Knowledge Graph, a empresa identificou uma proteína que está envolvida no processo de morte neuronal que causa os sintomas da doença de Parkinson. A partir dessas informações, a empresa desenvolveu uma nova droga que está atualmente em fase de testes clínicos. Em resumo, o projeto da Benevolent AI é um exemplo de como a inteligência artificial pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados e identificar novos alvos terapêuticos para uma variedade de doenças. Embora a utilização da inteligência artificial na descoberta de novos medicamentos ofereça muitas possibilidades, ainda existem desafios que precisam ser superados para que esses projetos possam ser implementados em larga escala. Alguns desses desafios incluem: disponibilidade de dados. Um dos maiores desafios é garantir que haja dados suficientes e de qualidade para alimentar os modelos de inteligência artificial. É importante que os dados sejam representativos e diversificados, mas muitas vezes esses dados são restritos ou limitados em quantidade e qualidade. Regulamentação. A regulamentação na indústria farmacêutica é rigorosa e é necessário garantir que os medicamentos desenvolvidos sejam seguros e eficazes. As autoridades regulatórias precisam garantir que os modelos de inteligência artificial sejam precisos e confiáveis e que os medicamentos desenvolvidos com base nesses modelos sejam seguros e eficazes. Custo. O desenvolvimento de medicamentos é um processo caro e demorado. Embora a inteligência artificial possa ajudar a acelerar o processo, ainda há um custo significativo associado à sua implementação. É necessário investir em tecnologia e talentos altamente qualificados para aplicar a inteligência artificial com sucesso na descoberta de medicamentos. Ética. A utilização de dados de pacientes para alimentar os modelos de inteligência artificial levanta questões éticas sobre privacidade e segurança. É importante garantir que a privacidade dos pacientes seja protegida e que os dados sejam usados de forma ética e responsável. Superar esses desafios é fundamental para que os projetos de inteligência artificial na descoberta de novos medicamentos possam avançar com sucesso. Com a superação desses desafios, a inteligência artificial pode oferecer uma nova era de descoberta de medicamentos, trazendo esperança para pacientes com doenças sem cura. Neste vídeo, discutimos como a inteligência artificial está transformando a descoberta de novos medicamentos. Vimos 3 exemplos de empresas, InSilico Medicine, Atomvise e Benevolent AI, que estão aplicando inteligência artificial de maneiras diferentes para acelerar o processo de descoberta de medicamentos. Essas empresas estão usando técnicas como simulações de moléculas, análise de grandes conjuntos de dados e identificação de novos alvos terapêuticos para desenvolver novos medicamentos para uma variedade de doenças. Com o uso da inteligência artificial, a descoberta de medicamentos está se tornando mais rápida, precisa e eficaz, oferecendo esperança para pacientes que sofrem de doenças sem cura. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre como a inteligência artificial está transformando a descoberta de novos medicamentos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe seu like e comentários. Até a próxima!